Vamos ler a Bíblia. Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Nós lemos até aqui. Ultimamente, eu estou fazendo uma pregação no canal da Rússia. Então, é mais ou menos 10 horas da noite no horário da Coreia que aparece até 10h30. Então, a gente ficou de pregar sobre o livro de Mateus desde o capítulo 1. E agora nós já passamos para o capítulo 20. Faltam 8 capítulos. Até ontem eu preguei por 100 horas, né? Então eu tenho ficado muito ocupado, mas foi muito bom enquanto eu gravei. E uma das palavras que eu preguei foi essa que a gente leu hoje, porque eu recebi muita graça, nós lemos essa palavra hoje. Quando eu estava em Daejeon, tinha uma irmã. E ela era professora de uma escola. E ela recebeu a salvação através de uma pessoa e recebeu o perdão dos pecados. E o marido dela, ele frequentava zelosamente uma igreja, né? Ele também era ele também acreditava na igreja. E eu me encontrei com ele. E aí a gente não conseguiu conversar direito, e aí teve um conflito comigo, e desde então ele começou a ficar contra a igreja. O marido dela, para impedir com que ela viesse para a nossa igreja, ele saiu de Daejeon, da Coreia, e foi morar na Sicília, lá na Itália. E mesmo indo lá, tinha missionário lá na Alemanha, e aí ele foi visitar essa irmã lá na Itália. E depois voltaram para Daejeon, e essa irmã estava vindo para nossa igreja, mas o marido continuamente estava contra a nossa igreja. Mas aí um dia, essa irmã me ligou. A sogra dela estava em Gwangju, e ela estava numa situação de saúde muito frágil. E ela falou que ela precisava ir visitar a sogra, né, para pregar para ela.
E essa irmã ligou pro marido: hoje eu vou lá para Gwangju para visitar a sogra, né? Aí, por que você tá indo? Ah, eu quero levar um pouco de comida gostosa para a sogra e também quero pregar o evangelho para ela. E o marido ficava contra ela frequentar a nossa igreja, perseguia ela. Então, como ele perseguia muito forte ela, ele sabia tudo que acontecia na nossa igreja. Ele não sabia só o que acontecia na nossa igreja. E ele, embora não tivesse recebido a salvação, o perdão dos pecados, mas no coração do marido, ele estava preocupado. A minha mãe vai falecer. Ela tem que receber o perdão dos pecados. Mas a igreja presbiteriana que ela conhecia, que ele estava frequentando, não tinha nenhum pastor que pregasse exatamente o evangelho. E a mãe dele ia falecer. Ele não frequentava a nossa igreja. Mas ele sabia como receber o perdão dos pecados. Mas por causa do orgulho dele, ele pedir para a nossa igreja, que a minha mãe vai falecer, então pode pregar para ela, mas ele não conseguia por causa do orgulho, né, da posição dele. Mas um dia a esposa falou que ia para Gwangju. O que você vai fazer em Gwangju? Mas na verdade ele estava desejando com que ela fosse para pregar o evangelho para a sogra, né? Ah, eu vou fazer uma comida gostosa para ela e eu quero também pregar o evangelho. Falou que ele ficou muito agradecido, mas superficialmente, tá, vai, leva uma coisa gostosa para ela. E assim, ela orou e pregou o evangelho. E aquela senhora, a sogra dela recebeu a salvação, ela nasceu de novo. Então, como estava muito próximo da morte dela, então, ela morar sozinha em Daejeon era ruim, né? Então, o trouxeram para Daejeon. Aí essa irmã me ligou. Eu trouxe a minha sogra. Pastor, eu gostaria que o senhor viesse aqui uma vez. E eu fui para aquela casa. E eu fui. E tava o marido dessa irmã, tava o cunhado dela. E quando eu entrei, o rosto dele ficou diferente. Então parecia que eu não ia poder pregar. E no quarto em que a senhora estava deitada, e aí eu comecei a pregar, a gente começou a cantar a música do evangelho, cânticos. Aí depois aquele irmão me falou, né? Mas o marido dela me falou, o irmão, né? Por mais que seja uma pessoa que eu odeio, mas se a minha mãe tá falecendo, se tá pregando a palavra pra minha mãe, tá tendo culto, então eu tenho que participar, né? E aí ele foi, participou, cantou junto. E como estava muito próximo do falecimento da irmã de idade, né? Aí eu falei para as irmãs da nossa igreja irem ajudar. Eu mandei algumas irmãs casadas, né, para ajudar. Mas o pastor da igreja que aquele irmão frequentava, e o clima estava muito diferente da igreja dele. E todo mundo ficava falando irmã, irmã. Mas como era um clima diferente da igreja dele, aí aquele pastor da igreja dele perguntou: ô senhor Lee, hoje a gente vai ter culto? E naquele tempo ele abriu o coração pra gente. O pastor de Hambad, ele é o verdadeiro servo de Deus. Se esse pastor veio hoje para ter culto, por que ele não está tendo culto? Por que ele está perguntando, né? Ele parece realmente um enganador. E assim, o funeral todo ele deixou por nossa responsabilidade. E depois que ela faleceu, a gente cremou ela em Daegu.
Então, naquele tempo, foi em 1980, né? Meu coração não estava muito bom naquele tempo. E a gente estava subindo a montanha, meu coração estava ruim, estava batendo muito forte, mas aí a gente acabou o funeral. E depois eu fui para a igreja de Tegu e fiquei deitado. E depois, na próxima semana, aquele senhor começou a frequentar a nossa igreja. E depois de um tempo, esse marido recebeu a salvação. Amados irmãos, todos vocês têm um dia que devem ter recebido a salvação. Jesus Cristo. Dentre tantas pessoas tão numerosas quanto a terra, quanto a areia, tem uma pessoa que pregou o evangelho para mim. E assim eu descobri que meu pecado foi lavado tão branco quanto a neve. Eu que estava sofrendo por causa do pecado, aquele dia feliz. Deve ter tido aquele dia. Pessoal, hoje eu quero falar sobre o homem que devia 10 mil talentos de Mateus capítulo 18. Principalmente falando dessa vez, gravando, né, para televisão, essa palavra, ela veio fortemente no meu coração. Então, o marido daquela irmã, depois que ele recebeu a salvação, ele não simplesmente recebeu a salvação, mas ele estava contra a nossa igreja. E depois que ele recebeu a salvação, até agora, eu estava tendo uma vida espiritual errada. Essa é a verdade de Jesus Cristo. Mas eu estava errado até agora. Essa irmã, ela teve esse coração. Desde então, o marido daquela irmã, mais do que qualquer outra pessoa tenha visto, eu amava Jesus Cristo, entendia Jesus Cristo com todo o coração. Naquele tempo ele estava começando um negócio e ele estava bem ocupado. Mas quando eu me encontrava com ele, às vezes, pastor, eu estou sempre numa guerra contra as estrelas. Eu sempre estou lutando contra a Samsung, contra grandes empresas. E Deus me ajudou. Ele sempre ficava falando assim, né? Mesmo que ele estivesse ocupado. Mas quando eu via ele trabalhando pelo evangelho, dando coração pelo evangelho, meu coração ficava muito quente. Então a minha barriga é bem grande. Eu gosto muito de comer. Quando eu vou nos Estados Unidos fazer conferência, lá nos Estados Unidos também tem toda a comida da Coreia. Tem miojo, tem sopa de carne, tem kimchi, tem sopa de soja, tem tudo. Mas uma coisa que eu quero falar, com certeza, kimchi é kimchi. Mas o kimchi que a gente come nos Estados Unidos e o kimchi que a gente come na Coreia tem muita diferença. Coitado dos americanos, eles comem pensando que aquilo é kimchi. Mas se comer o kimchi coreano, é o mesmo, também é a selga, né, que eles fizeram. Mas o kimchi dos Estados Unidos não é kimchi. Eu não sei que chi é o que, né? Então é kimchi, mas ele não tem comparação com o sabor da Coreia. Então mesmo comendo arroz, é diferente até a sopa de soja. Se você comer sopa de soja na Coreia, que tem o verdadeiro sabor de sopa de soja, né?
Então, quando eu volto do exterior, nossa, é tão gostosa a comida coreana. Mesmo sendo o mesmo kimchi, mas o kimchi da Coreia é o verdadeiro kimchi. O kimchi dos Estados Unidos é só kimchi por fora, né? Por dentro ele não é kimchi. Mas porque eu tô com fome eu como. Mesmo tendo vida espiritual, as pessoas, elas fazem vida espiritual com seu coração. E se fizer vida espiritual com o coração de Jesus Cristo, é muito diferente. Superficialmente ora, lê a Bíblia, oferta, prega, faz trabalho voluntário. Pode fazer da mesma forma. Mas, pessoal, esse coração, eu fazer através do meu coração e fazer com o coração de Jesus Cristo é muito diferente. O marido dessa irmã, ele estava falecendo. E hoje de manhã eu acordei, eu falando sobre Mateus capítulo 18. Muitas pessoas que estavam próximas a mim, né? Eu pensei sobre elas. E eu me lembrei do marido dessa irmã. E aqueles anos que eu passei junto com ele, né? Quando eu penso nessa vida que nós tivemos juntos por um tempo, eu fiquei com saudades. Eu queria me encontrar com ele novamente. Porque ele amou a Jesus Cristo de uma forma muito quente, né? Em Mateus capítulo 18, Mateus, com a graça de Deus, desenha 2 tipos de corações. Em Mateus capítulo 18. Um é o coração do que devia 10.000 talentos. E um é aquele rei que é o rei que perdoou a dívida desse homem. E depois, no final tá escrito que ele falou? Servo mau. No versículo 33 está escrito o quê? Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então, esse que devia 10.000 talentos, ele estava devendo 10.000 talentos. Mas por que ele estava devendo 10.000 talentos? Então, falar sobre aquela situação vai ser difícil, mas quem tem a dívida? Gastando. Então, é mais fácil eu fazer dívida do que morrer trabalhando, né? E ele vai não ter, aí ele acaba o dinheiro, aí ele faz dívida, e depois acaba o dinheiro, faz dívida, e assim ele fez uma dívida de 10.000 talentos. E agora, tendo que pagar a dívida, ele não tinha como, né? Então o rei falou: você vende a sua esposa, você vende seu filho, você vende para pagar a sua dívida. Até agora você fez dívida, não tinha dificuldade. Você pegando dívida, pegando dinheiro emprestado, não teve dificuldade, mas agora falando para pagar a dívida, você não tem como. Então, você vende o seu filho, você vende a sua esposa. Então, ele estava numa situação muito miserável. E ele foi, pediu misericórdia para o rei, e o rei o perdoou de toda a dívida. Então, esse homem que devia 10.000 talentos, recebendo o perdão dessa dívida, é um momento que ele pode fortemente sentir o coração do rei.
Ai, se fosse eu, será que eu perdoaria essa dívida de 10.000 talentos? Eu ia falar para vender a esposa, os filhos, tudo para pagar a dívida. Mas ele perdoou esses 10.000 talentos de dívida, né, o rei. Então ele, pensando no coração do rei, ele tendo prejuízo de 10.000 talentos, o coração daquela pessoa que perdoou a dívida, esse coração é um coração muito diferente do meu. Eu nunca tive um coração assim. Eu nunca me sacrifiquei pela outra pessoa. Nossa, o rei, ele tem uma coisa diferente de mim e é isso. Eu gostaria de viver com esse mesmo coração dele. Eu também queria perdoar. Então, se esse servo tivesse recebido o coração do rei, e ele se encontrou com um conservo que estava ali devendo, né? Paga a dívida. Espera só um pouquinho. O quê? Paga agora. Não, espera só um pouquinho. Ou você tem dívida, você come tudo que você quer, você veste tudo que você quer e você vai pagar quando a dívida? Não pode. Então esse não é o coração do rei, esse é o coração dele mesmo. Até agora, pastoreando, eu amei a Deus, o Evangelho. Eu vi muitas pessoas querendo viver por Jesus Cristo. Mas, pessoal, dentre tantas pessoas, por um tempo, pelo Evangelho, tem muitas pessoas que deram todas as coisas pelo Evangelho, viveram pelo Evangelho. Então, fazer pelo seu próprio coração e fazer com o coração de Jesus Cristo é muito diferente. Então, em outras palavras, a gente come o mesmo kimchi jjigae, mas o kimchi jjigae que a gente come nos Estados Unidos e o kimchi jjigae que a gente come na Coreia é bem diferente. Sopa de kimchi. Uma vez veio os russos da Rússia para fazer uma apresentação. E aí a gente serviu o que para eles? A gente serviu sopa de osso para eles. Os coreanos, depois que acaba o culto, assim, né? E os coreanos comem sopa de osso, porque é bem refrescante e leve para comer antes de dormir. Mas eles olharam para aquilo e fecharam a cara. E aí, a gente perguntou. Aí eles perguntaram, nossa, não sei por que vocês comem isso, que sabor tem? Pessoal, diz que os russos gostam de salsicha. Então, mas a gente fez aquela sopa com arroz, com um macarrão, né? E eles não sabem o que é isso. Qual é o sabor disso? Realmente eles não sabem qual é o sabor disso. Aí depois a gente sabe, a gente não pode servir sopa de osso para os russos, até eles descobrirem o sabor disso, senão eles vão se ofender. Então a gente pega o arroz, mesmo não colocando açúcar, e a gente faz um bolo de arroz, né? E não tem sabor, mas pra gente tem o sabor do arroz, e as pessoas não entendem porque a gente gosta disso. Então, fazendo vida espiritual, em Mateus capítulo 18, tem uma pessoa que está devendo 10.000 talentos. Por quê? Como ele conseguiu chegar nessa dívida de 10.000 talentos? Ele tem esse pensamento de querer gastar dinheiro, mas como ele só pensa naquela hora... Depois ele não tem com o que pagar, tem que pagar levando a sua filha, a sua esposa,
como pagamento da dívida. E assim chega nessa posição muito miserável. Mas um dia ele tem que pagar essa dívida, mas o rei perdoou toda essa dívida. Ele ficou muito feliz por isso. Mas ele só ficou feliz. Mas ele não pensou em nada do coração do rei. Por que o rei, ele tendo prejuízo por causa de uma pessoa como eu, por que ele perdoou a dívida de uma pessoa como eu? Será que eu teria agido dessa forma? Porque ele tem esse coração, ele se tornou rei. Eu somente posso fazer dívida. Eu também quero ter uma vez o coração do rei. Eu também quero viver uma vez como rei. É difícil a gente ter o coração do rei. Mas se a gente descobrir um dia o coração do rei, eu também quero viver igual ele. Pela graça de Jesus Cristo, nós recebemos o perdão do pecado. A gente recebeu o perdão dos pecados pela graça de Jesus Cristo. É igual a gente receber o perdão de todos os nossos pecados. Agora eu recebi a salvação. Agora eu estou livre. Eu estou feliz. Muitas pessoas estão vivendo assim. Mas, pessoal, tendo vida espiritual, o que a gente sente? Eu sempre tive dívida, eu não posso viver assim, mas se eu continuar vivendo assim, eu vou ter dificuldade. Por que eu tô continuando a viver assim? Eu tô vivendo de novo assim, eu vou ter dificuldade. Chega de viver desse jeito. Pessoal, a pessoa que para de beber, ela se decide a parar de beber, mas ela não consegue. A pessoa que quer parar de fumar, se decide a parar de fumar. A pessoa que quer parar de se drogar, quando ela não deve se decidir? Então, mas para trocar de coração é muito difícil. Mas a gente recebendo a salvação, recebendo o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, naquele momento a gente pode sentir o amor de Jesus Cristo. Eu tinha que receber a eterna maldição. Eu tinha que viver eternamente por 10 bilhões de anos, mas recebendo a graça de Deus, eu recebi o perdão dos pecados. Eu tô feliz. Mas eu penso no Jesus Cristo que me salvou. A mulher que foi surpreendida em adultério. Ele me salvou, que gratificante. Não pensou simplesmente assim. Nossa, esse homem, por minha causa agora. O homem que foi atacado por salteadores. Ele pode ser atacado por salteadores também. Ele tem que fugir também. Por que ele está fazendo isso? Ele podia ir embora. Mas e depois? Como ele pensou? Nossa, essa pessoa não poupou a sua vida por minha causa. Ele sabe que eu fui atacado por salteadores. Ele sabe se ele ficar mais tempo aqui, ele também vai ser atacado. Mas ele não simplesmente me amou, mas ele, abandonando a sua vida, ele me salvou. No exército. Eu não sei muito bem sobre essas granadas, né? Mas então teve um dia que um soldado ele achou uma granada. Eu não sei se é bonito, né? Mas disseram que a granada é uma coisa muito bonita. Ai, que bonito que é isso! Eu vou deixar ali no meu quarto. Eu quero deixar de enfeite no meu quarto. Que bonito! Mas o superior escutou que ele achou uma coisa muito bonita.
Mas aquela granada é uma bomba, né? Ou o que você tem aí na mão? Por quê? Ah, deixa eu ver uma vez. Não, não deixo. Oh, eu só quero ver um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou segurar bem de levinho, tá? Deixa na minha mão uma vez, bem de leve. Não quero. Eu vou te devolver. É verdade que você vai me devolver? Sim, eu vou te devolver. Deixa eu só ver uma vez. Só 30 segundos deixa em cima da minha mão. Eu vou ver e depois eu vou te devolver. Verdade? Por que você acha que eu vou te mentir pra você? E aquele veterano, ele deixou na mão do superior. Aquele soldado raso, né? Aí o veterano falou, todo mundo pro chão! Aí ele jogou bem longe. E de repente uma bomba estourou. Bum! Então aquele soldado raso sabe agradecer ao seu veterano. Se eu tivesse segurado continuamente, eu ia morrer e todo mundo ia morrer. Ele estava naquela situação perigosa. Mas ele pediu para ele deixar ver. E jogou bem longe. E assim, jogou bem longe a bomba e aí estourou bem longe deles. Nossa, o senhor também poderia ter morrido, veterano. Eu não queria te dar. Se a gente derrubasse, então você também ia morrer. Nós dois íamos morrer. Você não deixou eu morrer sozinho, mas você me salvou. Ele ficou muito agradecido. Pessoal, qualquer pessoa que seja, porque é pessoa. As pessoas sabem sentir gratidão. As pessoas têm que saber sentir gratidão. Por isso, o coração que nós temos... Porque como é o coração... Igual o coração daquele homem que fez a dívida de 10 mil talentos, a gente quer viver pelas nossas coisas. Mas, quando ele viu o rei perdoando ele daquela dívida... Quando viu perdoando daquela dívida de 10 mil talentos, o coração do rei, aquele coração do servo, ele podia ver que o coração do rei era muito diferente do dele. Eu só fico ocupado em querer gastar o dinheiro pra mim, eu só quero comer, beber, me divertir, eu só vivo desse jeito. Mas o rei, ele é muito humilde, mesmo ele sendo um rei. Ele tinha que receber esse dinheiro, mas ele não recebeu. E quando eu vejo essa pessoa, eu também tenho que viver com esse coração. Eu tenho que viver com o coração do rei. Eu também quero perdoar alguém. Eu também recebi essa graça, então eu também quero fazer alguém experimentar isso. Deus criou nosso coração para poder aceitar esse coração. Então nós que tínhamos que receber a maldição, recebendo o perdão de Deus, Ele derramou o seu sangue na cruz para nós. Pensando naquele Senhor Jesus que sofreu no nosso lugar, esse coração é muito diferente do meu. Eu jamais consegui pensar assim, só o que é bom para mim. Eu somente sabia da minha pessoa. Mas o rei, ele não é assim. Ai, que gratificante. Ai, que bom. Nossa, realmente é muito emocionante. Mas por que eu não consegui viver assim? Eu também gostaria de viver assim uma vez. Então, quando a gente pensa profundamente no coração do rei, esse amor é tão grande. Essa graça é tão grande.
Por isso, dentro do nosso coração, eu também quero viver com esse coração. Eu também, até agora, eu só vivi por mim, eu quero viver pela outra pessoa. Eu também pela outra pessoa, eu quero passar fome, eu quero não dormir por causa de outra pessoa, eu também quero ter dificuldade por causa de outra pessoa. Eu também quero ter esse tipo de dificuldade e sofrimento por causa de outra pessoa. Então o Senhor vai criando esse coração dentro de nós. Mas as pessoas que não gostam de pensar. A gente tinha dívida de 10 mil talentos, mas ainda bem que a gente conseguiu pagar, senão a gente ia ter que viver. Que bom que o rei nos perdoou. Agora a gente pode viver à vontade. A gente vai se prender no quê agora? Vive com o coração igual desse servo. E depois? Com que coração esse servo viveu? É só receber dívida de novo perdão da minha dívida. É só então fazer dívida de novo. Vive com esse tipo de coração. Aí quando ele viu o conservo que estava devendo 100 denários para ele, falou, já que eu recebi o perdão da dívida de 10 mil talentos, agora para minha família viver feliz, a gente precisa de dinheiro. Então é só cobrar os centenários dele. E ele pegou pelo colarinho do outro, paga o dinheiro. Desculpa. Vai, para, chega de falar, vai, me dá o dinheiro. Tá, da próxima vez. Você come tudo que você quer, você gasta tudo do jeito que você quer. Então, você quer o quê? Hoje não dá. Então, você vai pagar hoje ou amanhã? Escolhe. A gente tem que viver desse jeito. Então, se você me pagar direitinho, então não vai ter problema. Mas por que você não me paga? Por favor, me livra dessa. Então você vai me pagar quando? Quando eu ficar velho? Vai, ou me paga hoje, ou senão vai pra prisão. Mas pessoal, o coração do rei e o coração daquele que foi perdoado dos 10 mil talentos é muito diferente. Essa pessoa que foi perdoada dos 10 mil talentos, quando ele teve o coração de gratidão para com o rei, então, quando ele foi perdoado da dívida, ele teve uma boa oportunidade para poder descobrir o coração do rei, né? Mas se ele vivesse com o coração do rei, ele se tornaria numa pessoa que saberia dar. E a pessoa que foi perdoada dos 10 mil talentos, porque ele não recebeu o coração do rei e continuou vivendo com seu próprio coração. No final, o que aconteceu com ele? Entrou na prisão de novo. Agora já faz mais de 50 anos que eu estou pregando o evangelho. Então, pelos 50 anos que se passaram, muitas pessoas receberam a salvação. Quando eu estava em Tegu, Padon, naquele tempo tinha um ancião, tinha uma pessoa que recebeu a salvação. Depois que ele recebeu a salvação, ele fez muitas coisas por mim. Porque o genro dele tinha a minha idade. Então ele tinha idade mais ou menos para ser o meu sogro, né? E ele nos ajudou em tantas coisas. E depois que ele recebeu salvação, ele veio para a nossa igreja. Pastor. Um dia ele estava lá no centro e me ligou. Aí eu fui. Quando eu fui, ele falou pra gente almoçar junto, né? E como eu gosto de comer,
Ele falou, pastor, a gente tinha que construir uma igreja. Você acha que a igreja, o terreno desse lado seria bom ou desse lado que seria bom? Então ele, com todo o coração, ele fazia as coisas por mim. Então ele é uma pessoa que eu não consigo me esquecer. Pastor, o Senhor prepare as coisas, vai para os Estados Unidos e vai para uma faculdade de teologia. Então, eu vou te tornar o melhor pastor da Coreia, melhor pastor da Coreia. Você não se preocupa com dinheiro, eu vou me preocupar com tudo, eu vou me responsabilizar por tudo. Então, o amor que eu recebi daquele ancião foi muito grande. Mas eu tinha que me aproximar desse ancião. Mas ele utilizava muitos métodos humanos, né? Embora ele fizesse muitas coisas por mim. E um dia, eu falei com ele silenciosamente. Aí eu falei para ele, isso não é algo espiritual. Ele falou para mim, pastor, agora sim eu descobri o seu amor, pastor. É uma coisa tão difícil de se dizer. Se o Senhor não me amasse, como o Senhor falaria? Deve ter sido muito difícil para o Senhor falar para mim e me repreender. Mas muito obrigado por falar isso. E assim eu voltei para casa com o coração feliz. Eu voltei feliz, aí de repente veio um telefonema. A irmã falou para mim, pastor, aconteceu algo grave. O meu marido, ele está muito bravo. E ele tá jogando as coisas. O pastor Pagoksu, ele nem sabe, nem consegue comer. E eu comprei coisa para ele. Ele é veterano, ele é calouro, ele só fez assim poucas coisas. E eu fiz por ele. E ele me trata assim. Então eu sei da Bíblia, né? Mas como eu não tinha sabedoria, eu não pude conduzi-lo. Então ele queria me tornar no melhor pastor, né? E ele queria que eu conseguisse, tivesse mestrado, tivesse as coisas. E ele queria ser aquela pessoa que fez algo pelo pastor. Mas isso não é o coração de Jesus Cristo. Eu abri a Bíblia e eu falei, o Senhor não faz assim, Deus não faz assim, entendeu? Naquele tempo, eu era bem jovem. E ele amando ao Senhor, amando a igreja, mas o pastor Oxupar, ele sabe da Bíblia, então ia ser bom ele receber mestrado de teologia lá nos Estados Unidos. Então ele estava cheio de sonho. Então era muito difícil receber um método humano que era diferente do de Deus, né? Então a gente começou a entrar em atrito. Eu me encontrei com muitas pessoas. Mas assim como Jesus Cristo falou, o que veio da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Por mais que a carne pareça boazinha, por mais que a carne pareça fiel, por mais que a carne pareça zelosa, é carne. Com certeza vocês têm que saber disso.
Nós, pelo lado humano, parece que é fiel, zeloso, bonzinho. Quando a gente vê desse jeito, a gente aceita. Mas Deus falou que nasceu do Espírito é Espírito, que nasceu da carne é carne. Então, se veio da carne, certamente morrerás. Está escrito na Bíblia. Então, assim como aquela pessoa que foi perdoada dos 10.000 talentos, se eu servir bem ao Senhor, a gente pensa que a gente vai estar agradando ao Senhor, mas o Senhor não se agrada disso. E Ele mostrou isso através da Bíblia. A pessoa que devia 10.000 talentos, com o coração dele, eu recebi o perdão dos 10.000 talentos, daqui para frente eu tenho que servir bem a Ele, eu tenho que ser zeloso, eu tenho que servir ao Senhor. Ele teve esse coração, mas ele teve o coração dele. E quando ele encontrou o servo que devia 100 talentos para ele, 100 denários para ele, ele cobrou de volta. E a gente pode ver que ele não tinha recebido o coração do rei. Estimados irmãos, por muitos anos, por 50 anos, eu me encontrei com muitas pessoas. Preguei o evangelho. Me encontrei com pessoas também que se achavam, me encontrei com pessoas também ignorantes. Me encontrei com pessoas de posição alta também, me encontrei com pessoas também humildes. Eu não sei se vocês vão ficar chateados com isso, mas por mais bonzinho que você seja, por mais que você seja fiel, o que vem da carne é carne. E o que vem do Espírito é Espírito. Então, a bondade que vem do homem, com isso, você jamais vai poder agradar a Deus. Mas esse homem que fez a dívida de 10.000 talentos, quando ele foi perdoado da dívida, daqui para frente, não é o problema de ter feito a dívida, mas ele somente tem um coração de fazer a dívida. Esse é o problema. Ele foi perdoado da dívida, mas se ele continuar vivendo com esse mesmo coração, novamente ele vai voltar para a mesma forma que ele vivia antes. Por quê? O rei nascendo, ele perdoou esses 10.000 talentos, né? Eu também. Então ele é uma pessoa que ia receber a dívida. Mas por que eu sou uma pessoa que faço a dívida? Então quando a gente vê isso, eu e ele, nós temos diferença no pensamento, com certeza. As pessoas que receberam a salvação, mesmo lendo a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem a verdade que vem de Deus. Se ela não entrar no nosso coração, eu me encontrar com o coração de Deus, eu compreender o coração de Deus, não vai ter como. Não tem como. Eu falei aquela hora, o pastor John Wan, ontem, eu vi a entrevista que ele deu na TV. Realmente, ele falou, né? Eu antigamente, eu tava louco mesmo. Eu brigava, eu vivia de uma forma muito errada, que nem um cachorro. Mas um dia, eu fui para Tinju. E as pessoas estavam distribuindo panfleto. E estava escrito que era uma conferência que ia ter. Ele não queria ir, mas o amigo do lado dele falou, vamos. E ele falou que ia comprar uma comida para ele. Aí tinha uma televisão pequena e falou que ia assistir um filme. E estava muito chato.
Mas ele aí ia conversar com uma pessoa, mas não deu para conversar, né? E aí brigaram. Aí perguntou, você tem uma caneta ou não tem? Não tenho. Então eu levei a sua caneta. Então você tem caneta ou não tem? Não. Então você tem pecado ou não tem? Aí ele falou que mesmo, então assim também é o seu pecado. Não tem mais pecado. Aí ele pensou, nossa, mas quem levou meu pecado? Eu não sei ainda, né? E aí ele ficou tão curioso que ele foi para a escola e aí falou para a professora, eu tenho que ir para um lugar. E a professora perguntou, onde você vai? Aí tenho que ir para um lugar muito importante. Ele foi correndo. Ele foi para a igreja de Tinju. E eles ainda estavam sentados ali. Aí ele foi perguntar, quem foi que levou meu pecado mesmo? Ah, Jesus Cristo levou seu pecado. E naquele dia ele recebeu o perdão dos pecados. Depois que ele recebeu o perdão dos pecados, ele ainda estava vivendo com o coração dele. Ele reclamava da igreja. E ele foi para o seminário, pensou que ia dar certo e não deu. Então ele estava bem difícil. Mas, quebrando o coração dele, se eu continuar vivendo com esse coração, eu não vou ser diferente de como eu vivia antigamente. E assim ele deixou o coração dele e aceitou o coração de Jesus Cristo desde então. Diz que ele começou a receber graça de Deus. E ele começou a fazer pesquisa sobre como fazer palestra sobre o mundo do coração. E aí ele foi pro acampamento de inglês. E ele perguntou, não posso pregar uma vez? Não, como assim? Já tá tudo preparado. Já tá tudo já esquematizado. E quando esse irmão começou a ir fazer essa palestra, todos os jovens adoravam a palestra dele. Então nunca aconteceu isso comigo, mas os estudantes juntavam dinheiro e falavam, pastor, a palavra foi tão boa hoje. E nunca deram dinheiro para mim, mas para aquele irmão deram. Então, Deus estava conduzindo perfeitamente o coração dele. Pessoal, não seja enganado. Por mais que você seja bonzinho, se sair do homem, não é bom. Mas é muito diferente quando sai de Deus. Por mais que pareça bom aos olhos do homem, no final, o homem fica contra Deus, o homem fica reclamando, fica perseguindo a Deus. Satanás, ele vai seguindo desse jeito, vai te conduzindo desse jeito. Então, é Jesus Cristo que tem que trabalhar para você poder confiar nesse coração. Mas se você confiar no seu coração, é só servir a Deus assim, é só ser fiel, é só pregar bem o evangelho. Tem muitas pessoas que pensam desse jeito. Por isso que Deus escreveu essa palavra de Mateus capítulo 18. A maioria das pessoas não são enganadas por outras pessoas, mas são enganadas por si mesmas. Elas pensam que elas fazem bem, elas pensam que são boazinhas. É só fazer assim, elas pensam. Mas a pessoa que recebeu, ela tinha dívida de 10 mil talentos, embora ela tenha sido perdoada dessa dívida, mas se continuar vivendo com o seu próprio coração, vai encontrar o que devia 100 denários para ele. Mas se tivesse encontrado a pessoa que estava devendo, ele ia falar o quê? O rei, ele perdoou a minha dívida de 10 mil talentos. É muito dinheiro isso. Um talento representa mais ou menos 42 quilos de ouro. Então, é 42 toneladas de ouro. Imagina. Então, é muito dinheiro. Ser perdoado disso. Ele estava feliz.
Mas esse homem começou a pensar. O primeiro pensamento: eu fui perdoado da dívida, eu não preciso mais ser vendido, agora eu vou viver bem com a minha mulher. Com certeza deve surgir esse tipo de coração. Mas a pessoa que não pensa profundamente depois tem esse motivo de estar agradecido. Mas ele também tem que pensar, ele tem que ler o coração do dono. Como ele pôde perdoar essa minha dívida? Eu nunca me encontrei com alguém. Primeira vez que eu encontro o coração de uma pessoa assim como o do rei. Eu também quero me tornar nessa pessoa. Eu também quero ter esse coração. O meu coração é só saber de mim mesmo. Eu somente quero comer, viver por mim mesmo. Nossa, como o rei é humilde. Como ele pode viver desse jeito? E ele comparou o coração dele com o do rei. O coração dele é muito mau, é muito sujo, é muito imundo. Mas pelo contrário, o coração do rei é muito santo. Agora eu não quero mais viver conforme o meu coração. Eu quero viver com o coração do rei. O meu coração só sabe de mim. Eu no final só vou acabar fracassando. Eu quero viver com o coração do rei. Eu também. Será que não tem quem eu possa perdoar a dívida? E indo, ele se encontrou com alguém que estava ali devendo 100 denários. Amigo, vem aqui. O que você está fazendo? Amigo, quando você vai pagar minha dívida? A sua dívida? Desculpa, é porque eu tô com a situação difícil, mas eu vou pagar. O que você tá falando? Paga logo. Não, só um pouquinho, espera só um pouquinho. Você acha o quê? Que eu vou ter que ficar indo atrás de você? Mas eu quero te falar uma coisa, amigo. Fala. Escuta bem o que eu vou te falar. O quê? É uma coisa muito importante, escuta bem. Hoje, sabe o que aconteceu? Como é que eu vou saber? Tá, eu quero te falar. Você tá me devendo 100 denários, né? Eu tava devendo 10 mil talentos pro rei. E sabe o que aconteceu? Eu fui chamado pelo rei, né? Sim. Aí eu pedi para ele postergar um pouco a data porque eu não tinha dinheiro. Aí no começo ele falou para eu vender a esposa, os filhos para pagar a dívida, mas o rei teve misericórdia de mim. E ele perdoou toda essa minha dívida, acredita? Nossa, é difícil de acreditar nisso. É verdade. Agora eu tô livre. Mas porque esse coração do rei é um coração muito bonito. Eu nunca fiz isso na minha vida. Quando eu fui perdoado dessa dívida, sabe que coração eu tive? Eu também quero fazer a mesma coisa que o rei. Mas a única pessoa que me deve é você. Você tá me devendo 100 denários, né? Então eu quero fazer que nem o rei. Vou começar, tá? O que você tá falando? Escuta bem, eu vou falar. Deve pra mim 100 denários. Não tenho, da próxima vez, não é? Então, hoje eu te perdoo dos 100 denários que você me deve. Eu queria fazer isso uma vez. Por isso eu tô fazendo. Você também. 100 denários, você não vai receber isso. Eu fui perdoado de 100 mil, de 10 mil talentos. Você acha que isso é alguma coisa pra mim? Você tá perdoado, tá? Qual é a sua dívida? Eu tô falando que eu já te perdoei. De novo. Qual é a sua dívida? Não tenho. Sim, só você acredita nisso, que isso é salvação. Certo? Eu não posso pagar. Mas você tá falando que vai perdoar esses 10 mil talentos?
Eu fui perdoado dos 10.000 talentos. Agora eu vou perdoar a dívida de todo mundo. Vem que eu vou perdoar. Eu recebi a graça de ser perdoado dos 10.000 talentos. Mas é gratificante você receber perdão dos 10.000 talentos. Mas que coração é esse? Não deve ser fácil de você perdoar esses 100 denários. Você acha que esse coração veio de mim? Não, eu aprendi do rei. Então eu não quero mais viver com o meu coração. Agora eu decidi viver com o coração do rei. Eu achei muito bonito. Eu achei muito bom. Eu tenho uma vida muito suja e escura. Mas eu quero viver com o coração do rei. Fulano, muito obrigado. Vamos embora. Até agora eu olhei só pra mim. Eu tava com o coração decidido de viver só por mim. Mas quando eu vi o coração do rei, pela primeira vez eu me encontrei com o coração do rei. Eu não sei por que eu vivi assim. Realmente eu fui muito tolo. Eu quero viver com o coração do rei. Você também. Se tiver esse coração, então vive assim. Sim, obrigada. A pessoa que devia 100 denários foi embora. Ai, nossa, muito gratificante o coração do rei. Como ele pôde ter esse coração? Ele ia querer receber o dinheiro. Aí ele se encontrou com quem deveria 5 denários para ele. Qual é a sua dívida para comigo? Quando você vai me pagar a dívida? Eu vou pagar depois. Sabe o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Eu fui perdoado dos 10.000, dos 100 denários que eu estava devendo. Então, o país inteiro, perdoado. Todo o país. Então, o rei escutou essa notícia. Senhor rei, o que devia 10.000 talentos, perdoou o que devia 100 denários. Ele é muito sábio. E quem recebeu os perdão dos 100 denários, perdoou o que devia 5 denários. Por isso o nosso país está cheio do perdão das dívidas. O rei deve ter se alegrado muito. Quanto o rei desejava que isso acontecesse. Mas o que devia 10.000 talentos, aquele coração mau que ele tinha, aquele coração cheio de cobiça, ele tendo esse coração, com amor, com misericórdia, mesmo tendo encontrado o coração do rei, ele jogou fora o coração do rei e ele continuou com o seu próprio coração. E ele foi e pediu para pagarem a dívida dele. E ele estava vivendo essa vida imunda e suja. Isso que a gente pode ver. Amados irmãos, isso não é história de outra pessoa. Isso é a palavra de Deus. Deus, Ele nos ama. E assim como Ele nos perdoou dos 10.000 talentos de dívida, Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo, e lavou os nossos pecados mais brancos do que a neve. Então nós temos o nosso coração e tem o coração de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, mesmo recebendo graça de Jesus Cristo, se encontrando com o coração de Jesus Cristo, mas ainda vivendo na sua cobiça, no seu pensamento. E assim como aquele que devia 10.000 talentos, continuando a viver com o seu coração, no final vai receber repreensão de Deus. Então,
mesmo sendo perdoado da sua dívida, vai entrar de novo na prisão. Hoje em dia, muitas pessoas receberam o perdão dos pecados, mas ainda querem viver bondosamente da sua forma. Tem muitas pessoas que querem viver assim. O amado Deus, antes de morrer na cruz, ele morreu na cruz. Ele sabia que ele ia perdoar todos os nossos pecados. E os irmãos, as pessoas somente recebem o perdão dos pecados e vivem conforme o seu pensamento. Para fazer as pessoas perceberem isso, antes de morrer na cruz, ele falou hoje pra gente. Pessoal, vocês viverem com o seu próprio coração parece muito fácil e bom, mas jogar o seu coração fora não é fácil. Quem quer parar de beber fica cansado para parar de beber. Quem quer parar de se drogar fica cansado de querer parar de se drogar. Então, por que eu não consigo fazer? Porque eu não consigo, vendo o coração do rei. Se eu receber esse coração do rei, se eu jogar fora o meu coração, se o coração do rei ficar trabalhando em mim, então eu também me torno uma pessoa que posso perdoar 10.000 talentos, e mesmo perdoando os 10.000 talentos, eu posso viver abundantemente com as coisas do rei. E assim eu posso, Deus, ele nos dá essa bênção e essa graça. Por isso, pessoal, com o coração de Deus, com o coração de Jesus Cristo, se nós vivermos com esses corações, pelo nosso próprio coração, nós jamais podemos agradar a Deus. Então, trabalhando, se vocês tiverem o coração de Deus, as pessoas que estão presas no pecado, a gente pode conduzi-las para a salvação. Deus pode trabalhar fortemente através de nós, mas pelo contrário, o que tem 10.000 talentos de dívida, se viver com o seu pensamento, mesmo recebendo perdão, ele vai continuar vivendo nas trevas e vai cair de novo no pecado. Muitas pessoas, depois de receberem salvação, vivendo com o seu próprio coração, acabam ficando mais infelizes, acabam ficando mais nas trevas. Parece que no começo vai dar certo, por um momento parece que vai dar certo, mas depois a gente pode ver que elas acabam tendo uma vida miserável. Ultimamente, na Bíblia, Deus está falando sobre, no livro de Marcos, capítulo 18. Até hoje, muitos de vocês viveram com esse coração. E hoje, nesse momento, vocês escutando essa palavra, assim como vocês desejam ter o coração do rei, nós também, desejando ter o coração de Jesus Cristo, com o coração de Jesus Cristo, por esse evangelho, se vocês viverem por esse evangelho, mesmo não sendo um pregador do evangelho, mas Deus vai poder te dar graça, vai poder te dar fruto e também vai poder te dar bênção. Eu acredito piamente nisso. Pessoal, nós também, os irmãos, fazendo comunhão, conversando, que vocês possam ter esse coração. Os irmãos, eles receberam salvação, mas voltam para o mundo, vão para a carne. Eu vejo muitas pessoas caindo novamente no pecado. Por quê? Porque estão vivendo com o seu próprio coração. Hoje, com o coração de Jesus Cristo, jogando fora o seu próprio coração e sendo conduzido pelo coração de Jesus Cristo, que vocês possam perdoar também outras pessoas, que vocês possam fazer esse trabalho de fazer com que as pessoas saibam que foram perdoadas dos seus pecados, que vocês possam ter uma vida agradável. Até aqui.